E aí galerinha do canal, beleza? Aqui é o Enoch e depois de muito tempo, né, mais uma vez aqui para um novo vídeo. E dessa vez tô trazendo aqui um deck profile, né, de um deck que eu tava montando faz muito tempo. Acho que desde que eu comecei o canal que eu tava tentando montar esse deck. Então eu vou apresentar o deck para vocês. É um deck de 5 arquétipos. Então eu chamei esse deck aqui de Arquétipo Good Stuff. Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos apresentar aqui a decklist, começando com o main deck. Primeiro arquétipo é o arquétipo de Albais. Eu estou usando um Kaid Albais e 3 Branded Fusion. Bom, tem muita gente que usa 2 Albais, né? Pra caso um for banido ou não dê pra recuperar, usar outro e tal. Só que como eu quero comprar o máximo de cartas possível que seja boa sozinha, então eu estou evitando o máximo colocar tantos bricks no deck, porque o deck já tem muito brick. Então eu abri mais espaço para colocar cartas que são boas sozinhas e deixei o mínimo possível dos bricks só para assim utilizar essas cartas boas, né? E o Albaz é uma delas. E também o Albaz eu posso reciclar ele com o Lubellion. Quando eu faço a primeira fusão, né, a primeira banda de fusion, normalmente eu faço com um Dark para fazer o Lubellion e recuperar tanto o Lubellion quanto o Albaz. Então eu vou poder fazer de novo uma banda de fusion. Então não faz muita falta usar dois não. E segundo arquétipo aqui, o Monk Flip. Estou usando 3 Aleister, aquele que invoca, 3 do Magical Meltdown e uma Terraforming para buscar o Meltdown, 2 Invocation. Bom, aquela mesma história que eu falei, né? Tem gente que usa 3 Invocation, só que eu quero deixar o mínimo de cartas que não joga sozinha no deck. Então a Leisha joga sozinho, a Meltdown busca a Leisha que joga sozinho e a Terraform é a mesma coisa. Todas as Invocation, mas por causa do grind game mesmo. Normalmente duas já é suficiente demais, por conta de que você fica reciclando com a Leisha em caso que você tomar o Dead Crow, então você não sofre muito. Agora vamos para o terceiro arquétipo. Estou usando foca a câmera, 3 Nadi, 2 Ecclesia, uma Flor de Lis, uma Maximus e uma Punição Dogmática. Bom, aqui nessa parte aqui não tem muito do que fugir dos bricks, exceto que se você jogar sem a Maximus, isso deixa o seu combo um pouco mais fraco, mais consistente. Só que eu optei por usar a Maximus porque eu também estou usando o combinho de Shadow, que é só a Schism. E ela, tipo, essa carta sozinha já para muito deck. Então só o fato de eu usar esse aqui, essa pequena guinezinha de 5 cartas, já me ajuda a chegar muito nessa carta. E no caso, eu optei por usar apenas 2 Ecclesia, porque ela sozinha não faz não é tão forte quanto a Nadi sozinha. A Nadi sozinha já comba tranquilo, enquanto a Ecclesia precisa de um complemento, um monstro de extra deck no cemitério, um no campo. Normalmente ela faz conjunto bom com a Lister, só que, né, não é garantido que você abrir com os dois na mão. A Flor de Lis para completar o combo, né, tem uma negação no final do turno, e a Maximus para ser o meio do combo, né. Normalmente a galera não usa muito ela,
por conta de que tem gente que se aproveita da vantagem que ela dá de milar as cartas do extra deck, mas às vezes é muito bom usar ela e o oponente não vai ter tanta vantagem quanto você de fazer uma winda no seu turno e você atrapalhar o cara, então não é tão vantajoso pro oponente quanto pra você na maioria das vezes. Então por isso que eu tô usando. Vamos lá para o último arquétipo. São apenas 2 cartas. Estou usando 2 Mask Change 2. Apenas para invocar o Dark Law mesmo. Agora vamos para as Tech Cards. Então, vamos lá que eu estou usando. Estou usando 3 Ashes, 3 Veilers, 3 Draw, 3 Gamas e um Driver. Esse seria mais um Brick, 2 Nibiros e uma Khalid. Bom, a Khalid não tem o que falar, né? Se abrir com ela na mão em algum starter, que você tem bastante starter, normalmente você abre sempre com pelo menos um starter, você ganha a partida, né? E Hand Traps eu usei o mais genérico possível, mas tipo muito direcionado para minha local, né? Normalmente a minha local tem muito deck diferente, então coisas mais genéricas são mais relevantes contra todos os decks de uma vez. Então, de main deck é isso. Então vamos lá para o extra deck. De extra deck da parte de Albice eu estou usando um Albion, um Lubellion, um Ash Dragon e um Mirror Shade. Vamos lá, o que fala deles? Primeiro que normalmente quando você abre de Branded Fusion, você não quer fazer o Lubellion nesse deck. Você normalmente vai para o Lubellion, não, para o Albion. Normalmente você usa mais o Lubellion, que é aquilo que eu te falei. Quando você toma interação no Albice, você meio que não consegue mais fazer fusão usando o Albion. Ele é mais frágil do que o Lubellion. E o Lubellion, mesmo se ele sair do campo, ou mesmo que as cartas forem banidas, ele ainda consegue fazer a fusão porque ele devolve os materiais pro deck, tanto do banimento, cemitério, campo. Então eu acho ele melhor para fazer da Branded de Fusion, apesar de perder uma carta, mas ele é mais seguro. O Albion tá aqui para ser o alvo do Mirror Jade. Normalmente quando você faz o Mirror Jade, você tem 2 cartas para mandar, o Albion e o Ash Dragon. O Albion para buscar outra Branded Fusion, né? Para você fazer outro Lubellion e fazer mais fusão. E o Ash Dragon para buscar a parte de Dogmática. Você pode invocar um Dogmática ou adicionar para a mão, ou o próprio Albice, caso você ainda tenha no deck. E aí, daí você consegue fazer uma outra fusão no turno do oponente. Também é uma interação bastante interessante. E o Mirror Jade não tem nem o que explicar, né? Bom, o Mirror Jade, ele é um boss excelente, tanto em questão de ataque quanto em defesa, porque ele tem essa skill de mandar um bicho do extra pro cemitério para poder banir um monstro do oponente. Isso é uma interação muito boa, banir assim. E também quando ele sai de campo, eu posso destruir todos os monstros que o oponente controla quando eles, no final da fase. Isso ajuda muito a segurar o campo. O seu oponente vai ter que dar um jeito de ganhar de você. Assim que tirar o Mirror Jade, tem que ganhar de você. Então na volta você vai ter o campo livre para matar o oponente. Então isso é muito bom. Então agora temos a parte do Invoked. Estou usando um Mirage, um Garda. São os únicos links que eu uso no deck, só por cada lista mesmo. 2 Meshaba, um Caliga e um Algoides. Bom, essa line tá
Acho que essa line tá muito boa pra o espaço que tem nesse extra deck, que é muito pouco espaço. Muito pouco espaço não, né? Pouco espaço. Então eu decidi usar essa parte aqui por causa da Maximus. Normalmente você usa a Magistros lá de luz, né? Que você só precisa usar ela. E também quando você usa isso, você não consegue usar a Maximus de forma muito efetiva com uma Lister. Então eu decidi usar esses dois por conta disso. Tanto para fazer o Merkaba com o Gardner e deixar o Mirage no Grave para usar com a Maximus. Então se você abrir a Lister de Maximus, você ainda consegue jogar. Eu estou usando um Caligan, que existe situação que você usa a Branded Fusion para fazer o Lubellion, só que você não consegue um bicho de luz na mão para descartar. Então você tem que fazer o Aleister virar um Dark, que seria o Caligan o melhor. E também o Algoides, que é a segunda fusão melhor, assim, diria. É um pouquinho mais difícil de invocar. Só que ele tem esse efeito muito bom, que seria de poupar carta quando ele é invocado ou quando um bicho é invocado. Então ele é uma interação também muito boa. Então de Invoked essa parte. E agora vamos para a parte de Shadow. Bom, no main deck não tem Shadow, mas no extra deck eu deixei por causa da Schism, né? E por causa dos Dogmática. Então eu estou usando aqui uma Construct, uma Apicalone e uma Winda. Bom, a Apicalone está aqui para buscar a Schism, a Construct está aqui para buscar a Schism do Grave, porque normalmente eu mando a Apicalone para o Grave e já mando a Schism direto pro Grave com o combo. Para não perder uma carta da mão, né? E recuperar ela depois com a Construct. E a Winda é a Winda, né? Faz parte do combo. É o Floodgate aí que todo mundo odeia. Bom, indo para as últimas cartas do extra deck. Temos aqui o Dark Law para fazer com a Mask Change. E temos a Enix, que seria para a parte Dogmática. Para, no caso, tanto comandar com a Maximus no turno 2, quanto mandar com a Trap dos Dogmática, que normalmente com a Trap eu consigo destruir um monstro e ainda destruir uma carta com a Enix. Então a carta é muito boa para quebrar um campo. E extra deck é isso. Vamos para o side que eu estou usando mais ou menos esse side como base, né? Pode mudar dependendo do que você enfrenta, mas eu estou usando esse side mais como algo mais genérico. Algumas coisas não são tão genéricas assim, mas eu vou explicar assim que eu mostrar. Então vamos lá. Estou usando 3 lances, minha monstro, e 3 token collector. Bom, Lancia é mais genéricozão, né? Estou usando mais porque bastante deck bane coisas para poder jogar, Flonerize, Branded mesmo com Invoke, de Shadow, tem o que mais? Sword Soul bane bastante com Stain. Normalmente os decks que eu enfrento banem coisas para poder jogar, então é bastante genérico. E o Token Collector tá aqui para enfrentar tanto Sword Soul, que é bem forte na minha local, e também para enfrentar Brave Token, que na minha local também tem um cara que joga de Brave Token. E é bem chato quando funciona, então eu uso isso muito de side. Novamente é muito bom no deck que usa Shadow Fusion, porque aqui eu consigo mandar ele pro Grave já direto do deck. Fica até mais fácil de sair jogando. Então, demonstra isso. De spell eu tô usando apenas 3 Dark Ruler para quebrar campo, né? Normalmente
tem campos que é meio complicado de tirar, então eu tô usando isso já pra facilitar. Meu deck não é muito de mata rápido, então não tem muito problema, eu acho. Então, pra quebrar campo e restabelecer o meu, eu prefiro usar a Dark Ruler. Tô usando 3 de Barrier e 3 Solemn Judgment. Isso aqui é pra quando eu vou primeiro. Normalmente quando eu tô enfrentando deck de Synchro, deck de Fusão, até deck de Exceed aparece. Então eu uso isso aqui pra, no caso, ganhar um turno. E isso já é o suficiente pra eu matar, né? E tô usando aqui a Judgment porque, né? Você também pode negar Dark Ruler, cartas chatas que quebram o seu campo. Então é uma carta bem genérica e muito boa pra segurar. Bom, então esse foi o Deck Profile. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem me deixar aqui nos comentários. Eu vou estar tentando responder a todos. Tentando não, acho que eu respondo a todos. Não deve ter tantos comentários assim. Referente a build ou alguma sugestão de carta para usar e tal. Normalmente eu gosto de usar cartas mais em conta, porque né, nem todo mundo consegue comprar engines tão caras assim de uma vez, né? No meu caso eu fui montando aos poucos. Então, qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo aí pra ajudar a compartilhar. Se puder, manda pra aquele amigo que tá querendo montar o deck e não tem ideia muito de build, pra que ele tenha uma ideiazinha, né? E é isso. Então eu vou ficando por aqui. Aquele abraço forte e tchau!